Os irmãos, que alegria tão grande estar aqui de novo. Gosto tanto de ser recebida nessa casa. E eu estava com muita vontade de fazer essa palestra. E vou contar para vocês por quê. As pessoas às vezes pensam que palestrante e psicólogo não tem problema, mas não é verdade. Nós somos seres humanos como qualquer outro. E um dia eu estava muito triste com um problema. Aí na hora de dormir, o Luca falou, vamos orar? Falei, vamos. E eu chorei tanto, sabe? Eu fiz a prece realmente muito sentida, chorando. Naquele momento parecia que nada resolvia no meu coração. E dormi e acordei com esse nome, Bartolomeu. Eu pensei, quem é Bartolomeu? Porque eu não sou muito boa de nomes, né? Aí lá fui eu pesquisar e descobri que era um apóstolo. E fui pesquisar no Espiritismo e achei no livro Boa Nova, a lição de número 8, que fala do bom ânimo, contando um pouco da história do Bartolomeu. E eu fiquei tão encantada, porque para mim foi realmente uma resposta às minhas preces. Resolveu o meu problema? Não. O problema continuou. Mas realmente me deu bom ânimo e me mostrou que na vida tudo depende de como a gente encara, independente do que aconteça. E aí eu corri para o computador e preparei essa palestra. Falei, gente, eu tenho que compartilhar isso com o maior número de pessoas, porque se veio para mim, não é para eu guardar só para mim, é para a gente compartilhar. Então vai ser a primeira vez que eu vou falar desse assunto e espero que toque o coração de vocês como tocou o meu. Vamos lá. Passa para mim. Eu não liguei, né? Sem ligar fica difícil de funcionar. Desculpa. Então, Bartolomeu morava numa cidade chamada Dalmanuta. Ele era pescador e ele era amigo de Filipe. Aí Filipe chegou para ele e falou, todo feliz, né? Chegou para ele e falou, Bartolomeu, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. E aí Bartolomeu falou assim, e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe ficou assim, entristecido, falou assim, não, vem comigo e você verá. E aí ele falou, vou, né? O que vai dar nisso? Aí ele chegou e quando Jesus o viu, olhou para ele e disse assim, eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. O que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer que ele não era desonesto, que ele não era um homem mau, que ele era um israelita bom. E aí Bartolomeu falou para ele assim, mas o senhor nem me conhece? Como é que o senhor está dizendo que eu não tenho dolo? Aí Jesus disse, Bartolomeu, aquele dia que você estava embaixo da figueira, eu vi tudo o que aconteceu. E aí Bartolomeu ficou muito assustado. Eu não vou contar porque ele também não contou no livro o que aconteceu embaixo da figueira. Mas deve ter sido uma coisa muito importante na vida de Bartolomeu e Jesus estava lá e viu. Porque ele tinha a capacidade de ver tudo o que acontecia, né? E aí Bartolomeu começou a prestar mais atenção nele. E eu vou contar para vocês como é que era esse homem. Bartolomeu tinha uma família com vários irmãos, o pai e a mãe. E a mãe morreu. E ele ficou muito triste, né? Assim, era a única pessoa que tinha um pouco mais de carinho por ele. O pai não gostava dele, os irmãos não gostavam dele. Então a vida dele era sempre de briga. Ele pescava, mas ele achava que todos os comerciantes que compravam o peixe eram desonestos, que queriam sempre explorar. E depois que a mãe morreu, além de emburrado, ele ainda ficou triste. Ele era aquela pessoa de disposição para trabalhar, ele era muito trabalhador, mas ele era uma pessoa triste, uma pessoa que via sempre o lado negativo das coisas. Tanto é que ele fez aquela pergunta para Filipe, né? E pode vir coisa boa de Nazaré? Né? Porque ele, assim, tudo para ele é como se ele tivesse uma lente cinza na frente dos olhos dele. Ele só via as coisas de uma forma negativa. Mas como Jesus tocou o coração dele, falando que sabia o que tinha visto na figueira, ele resolveu ouvir o que Jesus tinha a dizer e passou a ser um dos seus discípulos mais dedicados. Né? Sempre que ele podia, ele saía do trabalho e seguia Jesus. Em tudo que ele fazia, ele procurava ouvir muito as palavras de Jesus, estar sempre por perto. E normalmente, quando ele chegava em casa, ele encontrava briga. Então,
estar com Jesus e com os apóstolos para ele era um motivo de grande alegria. E aí um dia eles estavam na casa de Simão Pedro e Simão Pedro estava envolvido lá com a família, fazendo atividades domésticas, e Bartolomeu estava sozinho com Jesus. E aí ele falou: é hoje que eu vou conversar com o mestre o que vai no meu coração. Vamos ver o que ele tem para me dizer, né? E aí eu vou ter que ler porque é muito grande, eu não ia saber de cor para falar para vocês. Mestre, exclamou timidamente, não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera os corações além, nas alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Dá para ver como ele era uma pessoa amarga e negativa? Né? Assim, às vezes dá até a impressão de que ele tinha pensado embaixo da figueira em ter uma atitude insensata, em atentar contra a própria vida, quando ele fala que me reacendeu as esperanças, né? Como se ele já tivesse desistido de viver num mundo que ele entendia como tão ruim, e que aí as palavras de Jesus calaram ao coração dele. Mas aí ele fala que o vosso reino não é desse mundo, né? Porque nesse mundo está tudo ruim, segundo o olhar de Bartolomeu. A nossa doutrina, entretanto, é a do evangelho ou da boa nova. Aí é Jesus respondendo. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive a ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam na terra. Jesus era de uma doçura e de uma sutileza, ele dava cada bronca, mas assim, com as palavras tão tranquilas, né? O que ele está falando para Bartolomeu aí? Ele falou, realmente, o meu reino não é desse mundo. Mas enquanto nós estamos vivendo nesse mundo, a gente tem que ter alegria. Né? Eu não gostaria que os meus discípulos fossem conhecidos pela tristeza, pela revolta, por achar tudo amargo, tudo ruim, esperando só na vida futura uma coisa boa. Né? Como ele fala, pode uma boa notícia não produzir alegria? E é essa boa notícia que o Espiritismo é para nós. É a nossa boa nova. É o Consolador prometido. Então, o que é que eu entendo? Que quando a gente vê a história de Bartolomeu, por mais que a gente esteja com o rosto banhado em lágrimas, por mais que a gente esteja, às vezes, num momento difícil da vida, quando a gente se lembra da grande dádiva que é conhecer essa doutrina maravilhosa, que é conhecer os ensinamentos de Jesus, a gente tem que ter alegria, porque é uma boa nova. E achar que, assim, eu estou semeando hoje, né, que ela leu a parábola do semeador, eu estou semeando hoje aquilo que eu quero colher no futuro, inclusive na vida espiritual. Mas Jesus quer que toque os nossos corações aqui na terra ainda. Ele não quer que a gente fique mais feliz ou que tenha vida em abundância, como ele disse que a nossa vida deveria ser, só quando a gente estiver no mundo espiritual. Ele quer enquanto a gente está aqui ainda, enquanto nós estamos mourejando na terra. Aí ele continua para Bartolomeu. Achas então que eu teria vindo a esse mundo sem essa certeza confortadora? Né? Deus meu Pai teria me mandado se não tivesse a certeza de que eu tenho uma boa notícia para alegrar o coração de vocês. O Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Mas venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração.
Olha como é lindo isso que Jesus fala. E ele fala para Bartolomeu, mas ele fala para o coração de cada um de nós. Primeiro, o evangelho tem que florescer na alma das criaturas e para depois frutificar para o espírito dos povos. Ou seja, quando a gente quer viver num mundo melhor, esse evangelho ele tem que ter feito morada no nosso coração. Então, se eu gostaria que o mundo fosse mais gentil, eu tenho que começar a ter mais gentileza na minha casa, com meu marido, com a minha mulher, com meus filhos, com meus irmãos, com meus pais. Muitas vezes a gente não tem paciência com os nossos pais idosos, acha que eles só falam a mesma coisa 1000 vezes, que eles reclamam de tudo. Será que o evangelho está florescendo no nosso coração? Lá dentro do nosso lar? Será que esse evangelho está sendo demonstrado nas nossas atitudes na vida? E aí eu lembro de uma frase de Francisco de Assis, que ele falava assim: aonde fores, leves o evangelho. Se preciso, use palavras. Por que Francisco dizia isso? Porque nós temos que ser o evangelho no nosso exemplo. E Jesus tinha dito isso também, né? Que é preciso que esse evangelho floresça em nossas almas. E depois ele vai frutificar para os espíritos dos povos. Ou seja, se eu for gentil, se eu for pacífica, se eu for alegre, se eu for respeitosa, aonde eu for, eu vou levar essas características. E a tendência é contaminar as pessoas. Porque a gente pensa assim, mas eu sou tão pequena, tão insignificante, que diferença eu faço no mundo? A gente faz diferença no mundo, desde dentro da nossa casa até em todos os lugares onde a gente está. E hoje, com a questão da internet, até em lugares que a gente nunca esteve, mas que a gente toca o coração das pessoas com as nossas atitudes. Andréia, mas é só uma postagenzinha qualquer que eu fiz numa rede social, xingando o meu vizinho porque ele pôs um som alto. Mas você está dando o exemplo de que ao invés de ver as coisas boas que tem na sua vizinhança, você foca naquilo que é ruim. Aí se o meu vizinho põe som alto também, eu vou e comento, xingando mais ainda, e vem um outro e aumenta isso. Então vamos ser mais gentis. Vamos falar das coisas boas, vamos ser o evangelho em todas as nossas manifestações. Porque o mundo ele começa a mudar dentro de nós. E é isso que Jesus está explicando para Bartolomeu. Se, meu filho, você quer um mundo com menos amargura, em que as pessoas sejam menos desonestas, é você que tem que deixar o evangelho frutificar na sua vida, né? E nós temos que levar isso para a nossa vida. A gente tem que tentar, o máximo possível, viver de acordo com os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus. A vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve-me bem. Na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Então vamos lá, o que Jesus está dizendo para nós? Ele não veio aqui para que a nossa vida se tornasse um paraíso. Só pétalas de flores por onde quer que a gente passasse. Ao contrário, a vida terrestre é uma estrada pedregosa. Todos temos os nossos tropeços, todos temos as nossas dores, todos temos os obstáculos que a gente tem que superar. Para quê? Para sermos conduzidos aos braços amorosos de Deus. Gente, não compensa muito passar por esses obstáculos, por essa estrada pedregosa? Porque Deus está pronto a nos acolher, né? Então, Jesus não prometeu facilidades nessa vida. Ao contrário, cada um de nós tem as suas dificuldades, mas depois a gente vai ter a grande recompensa. Na verdade, a gente já tem, é porque a gente não enxerga. No dia que eu estava lá fazendo a minha prece, eu não era capaz de enxergar, mas Deus estava ali, cuidando de mim. E o que ele fez? Ele me mandou um recado: vai ver a história de Bartolomeu?
Vai pôr isso em prática na sua vida? Porque é muito fácil a gente falar. A questão é a gente viver aquilo que nós estamos experimentando enquanto só ideias, né? Então, que a gente use os nossos instantes da manhã, as horas de serenidade, para oportunidade de uma pequena ação, de uma palavra humilde, né? Para que a gente semeie o bem, aonde quer que a gente vá, de acordo com o que Deus espera de nós. Então, não importa. Eu estou sozinho, meus filhos saíram, tenho nada para fazer. Faz uma prece. Não tem aquela sua amiga que a mãe estava internada? Não tem aquele senhor do seu trabalho que sofreu um acidente? Vamos pedir a Deus por eles. Parece uma coisa simples, mas é a oportunidade de uma leve ação que pode fazer a diferença no mundo. Será que a gente tem aproveitado esses momentos de repouso e de descanso que a gente tem para fazer o bem? Ou às vezes ligar para aquele parente nosso que a gente não fala há tanto tempo e que tem se sentido tão sozinho. Né? São tantas as oportunidades que Deus nos oferece da gente fazer o bem. Será que a gente tem feito isso? Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Daí resultam as mais ásperas jornadas obrigatórias para a retificação das faltas cometidas e muitas vezes infrutíferos labores. Em vista dessas razões, observamos que os viajores da terra estão sempre desalentados. Jesus está dizendo o que para Bartolomeu? Às vezes somos nós que pomos mais pedra no nosso caminho do que a gente deveria ter, com as nossas escolhas insensatas. Às vezes nem era um cascalhozinho simples, mas a gente põe cada pedrona. Quando a gente tem a oportunidade de ser gentil, de ser compreensivo, de ser doce, de ser caridoso, a gente não faz. Então chega uma pessoa para mim e fala assim, olha, aquilo que você fez eu não gostei não. Ao invés de vestir a carapuça e falar, meu irmão, me desculpa, eu fui rude com você. Eu falo, que é isso? Você que foi grosso comigo primeiro. Aí eu começo a brigar, um cascalhinho, eu faço uma pedrona. É isso que Jesus está dizendo. Né? A gente piora a nossa situação, porque a gente não está sendo, precavido o suficiente. Quando ele disse orai e vigiai, é para a gente vigiar nossas atitudes. A gente não está vigiando o suficiente. E aí fica parecendo que a gente está sempre desalentado, pensando, nossa, Deus me abandonou. E olha o que acontece na minha vida, só acontece comigo. Vê meus vizinhos estão todos prosperando. Só eu que nunca saio do canto. Será que é isso mesmo? Ou será que você está cuidando mais da vida do que vizinho do que da sua? Será que realmente Deus te escolheu para ser a única pessoa sofredora na face da terra? É por isso que você está desalentado, Bartolomeu. Olhe em volta, meu irmão. Né? As pedras que você está acrescentando na sua jornada. Na obcecação de sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações e amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela caridosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. E aqui eu vou falar uma frase de Jesus. Quem nunca fez isso, agora que atire a primeira pedra. Qual de nós não tem tantas coisas lindas e boas para agradecer e a gente só pensa na pedra, a gente não enxerga o ombro amigo, a gente não enxerga os benefícios que a gente recebe, a gente não se esquece, na verdade, da realidade do mundo espiritual. A gente foca só aqui. Não, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu faço bem para todo mundo. Por que fulana de tal me persegue desse jeito? Eu devo ter jogado pedra na cruz. Porque não é possível, não justifica. Gente,
como dizia Chico Xavier, todos nós temos um passado culposo e um futuro incerto. Isso significa que se a gente não aproveitar a oportunidade hoje, a nossa situação pode continuar igual na próxima, ou às vezes até pior. E ninguém está aqui porque a gente foi anjo. Tem uma ou duas almas iluminadas, como o próprio Chico Xavier, a Madre Teresa de Calcutá, que já são espíritos num nível superior, que vêm em missão para nos orientar. Mas nós somos endividados demais. A gente já aprontou e não foi pouco, não. Não queira nem conhecer suas últimas encarnações, que você vai ter vergonha. Eu não quero saber das minhas, não, porque eu sei que boa gente eu não fui. Mas a gente tem que estar de olho na realidade espiritual. O que vai fazer com que eu tenha um futuro melhor não é a marca da roupa que eu estou vestindo, não é se a minha geladeira é de tal forma, ou se eu frequento tal e tal lugar, não. É quão bondosa eu consigo ser. Quantas vezes eu consigo deixar de ser egoísta para ajudar o meu irmão? Quanto eu estou empenhada em melhorar as minhas dificuldades, as minhas fraquezas. É isso que vai garantir uma vida futura melhor. E a gente fica fechando os olhos à realidade espiritual e quer só agora. Ah, André, então eu tenho que desistir de ter uma vida mais tranquila, mais confortável? De jeito nenhum. Ninguém tem que fazer voto de pobreza, ninguém tem que achar que não merece melhorar, não. Mas a gente tem que melhorar em outros sentidos também. Não focar só no material. A gente tem que entender que nós somos seres imortais. E que a gente tem que trabalhar, tem que pagar as nossas contas, mas a gente tem muita conta espiritual a ser saldada também. E isso é só com a caridade. Não tem outro jeito de fazer, não. Quer dizer, às vezes a dor faz a gente aprender, mas não é tão melhor a gente aprender pelo amor? O amor não cobre uma multidão de pecados? Então, por exemplo, como o Ender falou, vamos lá distribuir os alimentos para os irmãos em situação de rua. Cada vez que eu estou envolvida numa ação dessa, cuidando de pessoas que não têm nada para me oferecer em troco, eu estou apagando a multidão de pecados que eu já cometi. Eu estou amando, ou pelo menos aprendendo, né? Porque é claro que um amor como o de Jesus a gente ainda não tem nem noção de como é. Mas a gente tem que dar os nossos primeiros passos para tentar chegar um dia no nível dele, sei lá quantas encarnações para frente, né? Aí Bartolomeu interrogou: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? E são coisas que às vezes a gente pergunta, né? Ah, mas Deus acha que eu sou o quê? Que eu sou um soldado? Que eu sou o Stallone, o Schwarzenegger, que eu estou sempre forte? Não, ninguém é forte, né, o tempo todo, né? Aí Jesus responde: a verdade não exige, ela transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos, porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? Então ele falou, não, Deus não está exigindo que você seja forte o tempo todo. Ele te conhece, sabe das suas fraquezas, assim como sabe das nossas também. Mas a alegria, a coragem e a esperança devem estar no nosso dia a dia, pelo menos na maior parte do tempo. Bartolomeu, para de reclamar, para de chorar, seja mais alegre, né? Tenha mais esperança. Deus tem tantas coisas boas reservadas. Olha, você está convivendo comigo. São só 12, você é um deles. Olha que coisa maravilhosa, né? E às vezes a pessoa não enxerga. Quantas vezes a gente é um dos 12 e a gente está reclamando porque não está em tal lugar? A gente se deixa perder essa alegria, perder essa esperança. E a gente não pode perder isso nunca. Ah, nesse momento eu estou triste, certo? Então chora a sua dor. E em seguida, enxuga as lágrimas, lava o rosto e vamos voltar para a alegria de novo. Porque é assim que se espera de nós. Não que a gente não fraqueje nunca, mas que a gente não viva o tempo todo na fraqueza, né? Porque nós conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai.
Aí ele pergunta de novo, porque lembra que eu falei que ele reclamava dos comerciantes, às vezes ele não pescava o suficiente? E quando os negócios do mundo nos são adversos? E quando tudo parece em luta contra nós? Perguntou o pescador de olhar inquieto. E quando eu chego em casa, meu pai me xinga, meus irmãos me distratam, os comerciantes querem passar a perna. E quando acontece isso o tempo inteiro, o que a gente faz? Aí Jesus disse: qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro? Muita vez amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material, ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem que deseje marchar para o seu amor por entre as urzes do caminho. As urzes seriam plantinhas cheias de espinho, né? Que a gente vai passando no caminho e elas vão arranhando as nossas pernas. Né? Então, assim, Bartolomeu estava reclamando das coisas materiais, das dificuldades que ele tinha no dia a dia. E Jesus pergunta: qual que é o melhor dos negócios, Bartolomeu? Né? Quantas vezes, e isso a gente está vendo no nosso país, pessoas que tinham tudo para fazer a diferença na vida da população, para melhorar a nossa saúde, melhorar a nossa educação, melhorar a nossa segurança, e se perdem nessas aventuras a peso de ouro e caem, né? E tropeçam e fazem coisas que vão pesar e que vão gerar mais débitos ainda na vida deles. Então, será que compensa? Compensa isso? Para a gente perder essa questão da alma para Deus? Né? Então, é aquilo que eu já tinha falado antes. Não é que a gente deixe de se preocupar com as coisas materiais, mas não dá para se preocupar só com elas. Né? A gente tem que olhar um pouco mais longe. Aí, lembra que ele tinha perdido a mãe dele também? Ele fala: mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? E aí Jesus fala, e isso ele fala ao coração de cada um de nós que já teve o desencarne de uma pessoa próxima, né, assim, que nos deixou triste, que tocou o nosso coração. Mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lado dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? O sepulcro, então, não é só o túmulo. Quando as pessoas insistem em viver no mal, em viver nas sombras, elas estão sepultadas, como Jesus disse, no lodo dos crimes, no lodo do mal. Né? E esse sepulcro deve ser muito lamentado, né? Porque a pessoa que foi do bem, com certeza, ela passou para o mundo espiritual, mas não necessariamente ela está numa situação difícil. A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. E aí Jesus vai falar de alegria novamente, né? Porque um dos maiores problemas de Bartolomeu era exatamente a tristeza. É claro que a gente sente quando a gente perde uma pessoa querida. É claro que a saudade dói, né? A dor da perda ela é muito intensa nos primeiros tempos. Mas com o tempo ela vai passando e fica a saudade. Mas a gente só tem saudade daquilo que foi bom, daquilo que foi amoroso, daquilo que valeu a pena na nossa vida. Eu tenho certeza que você não tem saudade da bronca que sua professora te dava na escola. Você não tem saudade das palmadas que sua mãe te deu. Você tem saudade, às vezes, da sua mãe, do carinho dela, da comidinha cheirosa que ela fazia. Então, assim, quando a gente tem saudade é porque a gente viveu amor. É porque a gente viveu coisas boas. E se esse amigo, como diz Jesus, partiu para o chamado de Deus, um dia nós iremos nos reencontrar.
nós estaremos juntos novamente e vamos poder matar essa saudade. Então, eu entendo a sua saudade, Bartolomeu, mas isso não é razão para você viver sem alegria, né? Então, o discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. E aí a gente depois vai ver por que ele fala muito da paz também. E aí, ele chegou em casa, né? Ele terminou a conversa com Jesus, agradeceu, chegou em casa, já era tarde da noite, e aconteceu aquilo que acontecia todos os dias quando ele chegava. Olha o que acontecia. Ao ranger os gonzos da porta, seus irmãos dirigiram-lhe impropérios, xingamentos, acusando-o de mau filho, de vagabundo e de traidor da lei, porque sabiam que ele estava com Jesus, né? E quem andava com Jesus não era bem visto. Bartolomeu, porém, recordou o Evangelho e sentiu que só ele tinha bastante alegria para dar a seus irmãos. Olha como ele mudou totalmente a forma de ver o que acontecia antes. Em vez de reagir asperamente, como de outras vezes, sorriu-lhes com bondade das explicações amigas. Seu velho pai o acusou igualmente, escorraçando-o. O apóstolo, no entanto, achou natural. Seu pai ainda não conhecia Jesus, e ele o conhecia. Não conseguindo esclarecê-los, guardou os bens do silêncio e achou-se na posse de uma alegria nova. Olha a transformação que uma conversa com Jesus efetuou na alma dessa pessoa. O que ele entendeu? Os irmãos continuavam ignorantes. Eles não tiveram acesso a essa maravilhosa obra, a esse evangelho vivo que ele teve a oportunidade de conhecer, que era Jesus. Então, ao invés de retrucar e de ficar chateado e de chorar, ele fez o quê? Ele sorriu para eles com bondade. Ele entendeu que o seu pai já estava velho e que não conhecia Jesus. Então, assim, o que adiantava ele explicar? O pai provavelmente não iria compreender, mas ele havia compreendido. O coração dele havia sido tocado. E isso fez toda a diferença. Depois de repousar alguns momentos, tomou as suas redes velhas e demandou sua barca. Teve para todos os companheiros de serviço uma frase consoladora e amiga. O lago como que estava mais acolhedor e mais belo, seus camaradas de trabalho mais delicados e acessíveis. De tarde, não questionou com os comerciantes, enchendo-lhes, aliás, o espírito de boas palavras e de atitudes cativantes e educativas. Ele se transformou totalmente, né? Assim, não é que o lago mudou, o que mudou foi o olhar dele. A gente pode mudar o nosso olhar. Para aquele chefe chato, para aquela irmã que gosta de perturbar, até para o cachorro que fica latindo justo na hora que você vai falar no telefone. A gente pode conseguir ter esse olhar de Bartolomeu. Olha, eu tenho Jesus no meu coração. Pode falar, pode latir, pode brigar. Não vai me afetar. Nossa, que céu lindo. Gente, os ipês estão florindo. Olha que florzinha linda aqui. Não mudou o cenário, muda o nosso olhar. A gente enche a nossa vida com pequenas alegrias e com pequenas doçuras que fazem com que aquele caminho pedregoso se torne mais bonito e mais fácil de transitar. E é Jesus que está ensinando, né? Bartolomeu havia convertido todos os desalentos num cântico de alegria, ao sopro regenerador dos ensinamentos do Cristo. Todos o observaram com admiração, exceto Jesus, que conhecia com júbilo a nova atitude mental de seu discípulo. O pescador de Dalmanuta aderira para sempre aos eternos júbilos do Evangelho do Reino. Porque quando a gente muda, as pessoas estranham, né? Fala assim, mas você não era assim não. Né? A gente falava uma coisa, você retrucava, você discutia, você brigava, você está tão alienada, está tão meio boba até, meio lesa, né? Você não responde mais. E aí a gente pode sorrir e pensar, Jesus sabe, Jesus conhece
o que Ele fez no nosso coração. Ele conhece a reforma que aconteceu aqui dentro com as palavras dele. Jesus sempre tem para todos nós palavras de esclarecimento e bom ânimo. Basta que estejamos dispostos a ouvi-lo em nosso coração. E eu queria encerrar com essa frase. Não pensem que Jesus não ouve as nossas preces. Assim como eu orei fervorosamente e recebi a resposta através de um nome só. E que eu fui buscar a história e tem essa história tão bonita. Não sei se vocês acharam tão linda quanto eu achei. Né? Tão transformadora para o nosso ânimo. Assim é com cada um. Quando a gente estiver passando um aperto, uma dificuldade, uma dor, não deixe de orar. Não deixe de dizer, ô Senhor, me ajuda aqui, essa pedra está muito grande, eu não estou conseguindo ultrapassar. E se a gente pedir no nosso coração, Ele vai responder. Como no meu caso, não resolveu o meu problema, mas mudou o meu olhar. No outro dia eu estava sorrindo, o problema continuava lá. Depois resolveu de outra forma. Mas eu passei a ter mais fé, eu passei a acreditar que Deus está no comando da minha vida. E que se eu tenho que passar por esse pedregulho, é porque eu tenho alguma coisa a aprender. A ser uma melhor discípula de Jesus. E levar sempre a alegria, a paz, a conciliação, que às vezes a gente não estava levando. E eu espero que Bartolomeu faça morada no coração de vocês com essa história tão bonita. E que na próxima dificuldade, no próximo pedregulho da estrada, que vocês se lembrem das palavras de Jesus. Nós temos que ser conhecidos pela nossa alegria, pela nossa paz e pelo nosso bom ânimo. Fiquem com Deus, meus irmãos. Eu achei tão linda essa imagem de Jesus com a menininha que eu quis terminar com ela. Então agora vamos fechar os nossos olhos. Vamos imaginar que nós estamos na beira desse lago de Dalmanuta, trazendo nosso barco para a margem, e que Jesus está ali, nos aguardando. Ele olha nos nossos olhos e Ele sabe o que a gente fez naquele momento mais difícil da nossa vida. Ele sabe das nossas dúvidas, das nossas dores. E aí nós vamos falar com Jesus: ô Senhor, o que eu faço em relação a tal coisa? E vamos sentir o que Ele tem a nos dizer. Permita que Jesus toque seu coração. Que Jesus transforme a sua dor em alegria. Que Ele transforme a sua forma de enxergar o mundo. Que você seja mais capaz de ver a beleza, a graça, a bondade, a paz, a gentileza. Onde quer que você vá. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada por esse evangelho tão lindo que nos conduz, que nos norteia. Obrigada pelo seu amparo, pelo seu abraço amigo. Obrigada pela sua presença ao nosso lado, em cada passo da nossa jornada. Por mais pedregosa que essa jornada seja, temos a certeza do seu amparo, da sua amizade e do seu amor por nós. Gratidão, Divino Mestre. Esteja conosco hoje e todos os dias, e que assim seja.